Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Aula de português do dia 14/4. Bem, nós hoje vamos primeiramente corrigir a atividade de ontem, que foi o descritor D6, não foi? Isso mesmo, distinguir fato de opinião. E hoje vamos dar início ao descritor D4, interpretar textos com auxílio de material gráfico. Que é isso, Laís? Com auxílio de material gráfico. São as tirinhas, são cartazes, são textos que relacionam linguagem verbal e não verbal. Vocês lembram? O que é linguagem verbal? A escrita, as palavras. E o que é linguagem não verbal? A imagem, não é? Os símbolos, os desenhos, não é? Então, hoje nós vamos fazer isso. Estudar o descritor D4 e corrigir a atividade de ontem. Vamos comigo iniciar nossa aula de português? Bem, ontem falamos sobre o descritor D6, distinguir fato de opinião relativo ao fato. E quando falamos sobre isso, diferenciamos o que é fato e o que é opinião. O que é fato? Quem lembra o que é fato? Fato é uma informação que não pode ser mudada, é uma informação que aconteceu. O que é opinião é algo subjetivo que pode ser mudado. Sempre vai ter verbos e palavras que lembrem a primeira pessoa, que faça referência ao que a pessoa acha, certo? E aí eu passei duas questões sobre esse descritor, D6. Nós vamos resolver agora, ver se você acertou. Adolescência. Parece que dá pânico só de ouvir a palavra. A gente fica meio sem saber o que fazer. Até esquece que um dia já foi adolescente. Aliás, essa é a parte mais importante desse texto, porque se cada reação do filho e filha lembrássemos que um dia fomos iguais, tudo seria mais brando e tranquilo. No fundo, não é uma fase monstra, é uma fase de mudanças e de ambos lados. De lá é a saída da infância e de cá precisa mudar a chavinha e dialogar com o filho. Não vale mais dar ordens e esperar a obediência. Adolescente precisa de escuta porque precisa ser compreendido e se sentir compreendido. E quando ele não tem escuta dentro de casa, vai procurar em outro lugar. Vamos lá ao texto. A opinião da autora é que a adolescência é uma fase A, em que a gente fica meio sem saber o que fazer. B, importante para dar ordens e esperar a obediência. C, na qual a gente até esquece que é adolescente. Ou D, que necessita de escuta e muita compreensão. Eu quero uma opinião. A opinião da autora em relação à adolescência, a fase da adolescência. É o quê? Quando eu digo em que a gente fica meio sem saber o que fazer, isso é uma opinião, é um fato. Os pais ficarem perdidos sem saber o que fazer com o adolescente, é uma opinião, é um fato. É um fato. Pai ficar sem saber como lidar com o adolescente é um fato, não é opinião. Então, já eliminar a B. Importante para dar ordens e esperar a obediência. Diz isso? Tá dizendo o contrário. Tá dizendo o quê? Que a adolescência não vale mais dar ordens e esperar a obediência. Tá dizendo o contrário dessa que eu já elimino também. Porque não tem isso no texto, a autora não tá nem falando isso. Então, vamos para C, na qual a gente até esquece que é adolescente. Então, a opinião da autora é que a adolescência é uma fase na qual a gente até esquece que é adolescente. Não, ela não está falando nem isso.
Ela está dizendo, não falou nem que ela era adolescente, ela está se botando na posição, quem fez esse texto? De uma mãe. Então, essa aqui eu já elimino. Sobrou qual? Que necessita de escuta e muita compreensão. Então, ela diz o quê? Que necessita de escuta e muita compreensão. A adolescência precisa de escuta, porque precisa ser compreendido e se sentir compreendido. Isso é uma opinião, certo? Por que uma opinião? Porque ela acredita, ela acha que o adolescente precisa ser compreendido e precisa ser escutado. Então, quem colocou AD acertou. Parabéns. Já vamos aqui para a próxima. Fantasma da seca. Remontam aos tempos coloniais os relatos mais antigos dos efeitos da seca, sobre o que hoje corresponde ao território cearense. As narrativas registraram as investidas do fenômeno natural que aumentava as vidas de povoações indígenas ou de ascendência europeia, por vezes forçando-as a deixar seus lares. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se perder junto à lavoura e ao gado. Fugia-se da fome e da morte, num cenário que não podia ser evitado, nem revertido, senão por intervenção divina. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Não podia ser diferente, dada sua geografia imutável. Contudo, o homem, sua lavoura e seus animais não são mais tão indecisos contra ela. Há destes paliativos até complexas soluções estruturais, garantidas pelos saberes científicos de diversas áreas. A combinação de gestão pública, investimento de recursos financeiros e conhecimentos tecnológicos pode hoje transformar desertos em áreas férteis. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar das população citadinas e rurais e a sobrevivência de arranjos econômicos locais. É urgente e não pode ser negligenciado. Ignorá-lo ou não honrá-lo é tão mais grave quanto a condições técnicas para que tal embate seja travado. Com relativo sucesso e com previsível minimização dos danos provocados pelo fenômeno climático. O trecho desse texto que expressa uma opinião. Qual desse trecho aqui tem uma opinião? Vamos lá. A. Deixar a terra para trás era então a alternativa limite para não se perecer junto com a lavoura e o gado. Aqui é um fato. Ou eles saem ou eles morriam. Então, isso aqui eu já elimino. Fugia-se da fome, da morte, num cenário que não podia ser evitado, nem revertido, senão por intervenção divina. Fato também. Ninguém podia mudar isso, se não fosse Deus mandando a chuva. É fato. Já eliminei duas, identificando fato. C. No presente, o sertão ainda é assolado pela estiagem. Verdade, o sertão ainda tem grandes secas quando não chove. Não poderia ser diferente, dada a sua geografia imutável. Outro fato, porque o sertão ainda sofre secas, se não chover, Deus não manda chuva, e isso não vai se mudar. Por quê? Porque é a localização do Ceará, do sertão, que tem esse clima quente, árido. Então, a D. Combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar da população citadinas e rurais é urgente. E se é urgente aqui, já é opinião.
Quer dizer, é necessário combater isso. Então, combater os efeitos da seca, garantindo o bem-estar da população cidadinas e rurais é urgente. É a opinião. Então, a opinião é essa aqui. Quem colocou a D, acertou. Vamos ver se a gente acertou? A 2 era D e a 3 era D. Se você colocou isso, acertou. Agora, vamos para o descritor de hoje. Então, vamos dar início à aula de hoje, que é o quê? Atividade 4, falando sobre o descritor de 4, interpretar textos com auxílio de material gráfico. E aí a gente entra no quê? Linguagem verbal e não verbal. Gente, o que é a linguagem verbal? Linguagem verbal é a escrita, as palavras como vocês estão vendo aqui. Que tipo de comunicação é essa aqui? A verbal, certo? E o que é linguagem não verbal? A linguagem verbal são os desenhos, os símbolos. Nós podemos O que é a comunicação? Eu transmitir uma mensagem para você e você compreender. Se eu fizer assim, calada, você vai compreender? Vai. Você vai compreender que eu estou dizendo não. Isso é um gesto. Isso é uma linguagem não verbal. Então, linguagem não verbal são gestos, desenhos, símbolos. E o que é linguagem verbal? O texto, a escrita. E isso, nós podemos misturar esses dois tipos, que aí nós chamamos de linguagem mista. O que é linguagem mista? É a mistura da escrita com o desenho nas tirinhas. Então, o descritor D4 é interpretar texto com auxílio de material gráficos, propagandas, quadrinhos, fotos. Então, é a utilização da linguagem não verbal com a linguagem verbal, a linguagem mista, posso dizer assim? Sim, isso mesmo. Então, é compreender o texto a partir de uma imagem, a partir de um símbolo, de um desenho, de uma tirinha. Vamos lá. Caro aluno, alguns textos apresentam a linguagem verbal associada à linguagem não verbal, viu? Como, por exemplo, propagandas, tiras, charts, fotos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas. Estes textos, chamados de textos multimodais, estão cada vez mais comuns em nossa sociedade e certamente você faz uso ou tem contato com eles, principalmente quando está na internet. Eles também estão nos outdoors, nas propagandas de TV e no rádio. Portanto, como a nossa sociedade está cada vez mais visual, é muito importante que você aprenda a interpretar este tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos verbais. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Então, vamos usar essa questão exemplo para compreender mais um pouquinho. Olha aqui, que tipo de gênero é esse? Tirinha, uma tirinha. E veja, tem a imagem, que é a linguagem o quê? Não verbal. E tem as palavras, que é a linguagem o quê? Verbal. Que tipo de linguagem é essa? Mista. Então, vamos ler aqui. Observe as imagens e leia os balões para poder compreender. Aquaman, rei dos mares. Plástico com anéis de fardo, de cerveja, meu arqui-inimigo, ele disse, com plástico. Prepare-se para o seu fim. Aí ele começa a lutar com plástico. 8 segundos depois, ele todo enganchado no plástico. Ok, plástico, você venceu. Governe o mar com sabedoria. Então, vamos ver se vocês compreenderam essa tirinha. Vamos lá. Em relação à tirinha, pode-se afirmar que Aquaman A. Considera a poluição dos mares sua maior inimiga. B. Se recusa a se dar por vencido na luta contra a poluição. C. Consegue facilmente dar um fim à poluição dos mares. Ou D. Acredita que o plástico irá governar os mares com sabedoria. Vamos lá. Em relação à tirinha, o que vocês acham? Que A. Considera a poluição dos mares sua maior inimiga. B. Se recusa a se dar por vencido
na luta contra a poluição, ele não se recusa. Gente, aqui no final ele se dá por vencido, ó. Ok, plástico, você venceu. Ele se dá por vencido. Então, essa aqui, ó, a B, eu já elimino a B, né, gente? A B já está eliminada, porque ele se deu por vencido. A C, consegue facilmente dar um fim à poluição dos mares? Não conseguiu facilmente dar um fim à poluição do mar. Ele foi vencido pela poluição, pelo plástico. Então, essa aqui eu também já elimino. E aí, acredita que o plástico irá governar os mares com sabedoria? Não, ele não acredita, ele pede, ele faz um pedido. Então, é totalmente o contrário. Então, essa aqui eu também elimino. Então, qual é a informação aqui, a afirmação? Considera a poluição dos mares sua maior inimiga. Olha, diz aqui, ó, no segundo quadrinho. Plástico com anéis de fardo de cerveja, meu arco inimigo, já afirma, está aqui escrito no texto. Então, a resposta certa é a A. Certo, gente? A resposta certa é a A. Por quê? Porque está aqui escrito e dá para se compreender relacionando a imagem à escrita. Linguagem verbal ou não verbal. Vamos ver se a gente acertou? Se a certa realmente é a A. Vamos ver aqui. Olha, acertamos. Então, vamos aqui. Inicie essa atividade lendo a tirinha com atenção. Em seguida, leia o comando da questão e os itens. Observe que a alternativa B está incorreta, porque no último quadrinho, o Aquaman já se dá por vencido na luta contra a poluição. Ele já se dá por vencido. Ele não tenta combater novamente. A alternativa C também está incorreta, pois ele não consegue dar fim à poluição dos mares. Isso diz que ele dá o fim, né? Ele não deu. A alternativa D tampouco está correta, pois ele pede ao plástico que governe os mares com sabedoria. Ele pede, ele não acredita, mas que em nenhum momento ele afirma que acredita que o plástico fará isso. Exatamente, como a gente falou anteriormente. Portanto, a alternativa certa é a, onde ele fala o quê? Considera ao plástico seu arco inimigo. Então, isso é o quê? Isso é o descritor, onde nós vamos relacionar a imagem com a escrita, tá certo? Para tirar uma informação. Agora é sua vez. Vocês vão responder essa questão, duas questõezinhas sobre o descritor D4, A2, certo? E A3, tá bom? Vou mandar o print para vocês respondam, coloque lá no caderno. Atividade 4, descritor D4, gabarito e 2 e 3. Aí a gente corrige na próxima aula sobre a apostila, certo? Então, tchau, boa atividade, bye, bye.